Galera, dia 29, às 7 horas da noite, teremos mais uma live. E qual será a live, Gabriel? O jogo que quebra a quarta parede. É de quem? É do Golart. Então, galera, lembrando, dia 29, às 7 horas. A gente conta com você. É o primeiro link na descrição. Let's go. Corre lá. Agora bora pra reação. Plantões da Globo mais traumatizantes, parte 4. A parte 3 foi sensacional. Tivemos praticamente 50 minutos de vídeo aqui, velho. Que é isso? Foi do Michael Jackson. Another day is gone. Bom, agora a gente vai ver a parte 4 aí e let's go. Fala, meus queridos amigos, como estão vocês? Vocês estão bom, né? Vocês pediram tanto, mas vocês falaram tanto, mandaram tanta mensagem lá no Instagram do Nerd Show. Toda hora que eu abro a DM, né, a mensagem: faz plantões parte 4, faz plantões parte 4, faz plantões... Então você já sabe, né? Quando entra essa musiquinha... Tá ligado, né, velho? É porque o pau já quebrou e tem um tanto de notícia ruim vindo a cavalo, né? Porque notícia ruim vai juntando, vai chegando. Então hoje a gente vai lembrar de algumas notícias que traumatizaram a sua vida e que você lembra assim, nossa senhora, pode ter o tempo que for, mas você vai lembrar. Bom, o primeiro plantão que a gente vai falar hoje começa lá em 1980. Mas não é um plantão que traumatizou o pessoal, muito pelo contrário, né? É um plantão que todo mundo ficou doido, querendo saber o que ia acontecer, mas é uma história que vai acabar num plantão muito traumático e eu acho que convém da gente contar. Se você não era jovenzinho lá nos anos 80, você não deve saber da febre que tomou o Brasil quando o Papa João Paulo II anunciou que vinha pro Brasil. Hoje em dia você pode pensar assim, mas isso aí é o Papa pro Brasil, o Papa aí tá, toda mão tá aí. Mas meu filho, essa foi a primeira vez que um Papa pisou no Brasil, o povo ficou maluco. O Papa João Paulo II era o primeiro Papa que não era italiano 500 anos antes daquela época, é muito tempo. E ele desembarcou aqui no Brasil em 1980 e foi recebido pelo presidente Figueiredo. João Paulo II viajou de Roma ao Brasil acompanhado de jornalistas do mundo inteiro. O Brasil, pela primeira vez, recebe a visita de um Papa e se entusiasma. Mas você não tem noção, cara, do... Tipo assim, eu acho que... Ele era criança, pai. Eu acho que hoje em dia... Só ele vai me ter criança! Eu acho que hoje em dia teria essa euforia toda, mas não seria tanto. Anos 80, mano, era outro tempo. Alvoroço que esse Papa fez aqui no Brasil. Por exemplo, o primeiro lugar que ele foi em Brasília, começou a desfilar em carro aberto, aquele Papa móvel, né, vamos dizer assim, foi uma missa para 700 mil pessoas. Mas no Aterro Flamengo, lá no Rio de Janeiro, foi uma missa para 2 milhões de pessoas. O povo foi à loucura. E o Papa passou por 13 cidades em 12 dias, né? Ele foi pro Rio de Janeiro, foi pra Caraca, 13 cidades em 12 dias, irmão. Meu Deus. São Paulo, Porto Alegre, Curitiba, Manaus, Recife, Salvador, foi pra tudo quanto é lado. E ele até chegou aqui em Belo Horizonte. E era um Papa que era conhecido por ser muito amável com as crianças, né? Que as crianças iam ao encontro dele, passavam por debaixo de cerco pra entregar presente, ele recebia todo mundo bem. Tanto é que aqui em Belo Horizonte, a praça que ele rezou a missa dele, ficou conhecido como a Praça do Papa, né? Que fica lá no bairro Mangabeiras. E nessa época, o Papa era considerado a pessoa mais famosa viva, né? A pessoa que tinha maior influência, né? À toa que os engenheiros do Havaí cantaram, né? Que o Papa é pop. O Papa é pop. Gente, olha só. Essas músicas não dá mais, porque no plantão... Mano, vocês não estão ligados, no plantão 3, a gente tem que fazer tanta coisa de tirar, entendeu? Então, essas músicas a gente não vai mais, sabe... Ou vai parar na hora, ou deixar só um pouquinho, ou dar umas pausas assim, ou falar por cima. Porque senão realmente já era. Porque aí quando a gente vai tirar, muito provavelmente a nossa voz fica bugada, entendeu? E a gente faz isso pra não cortar, porque se cortar, aí perde a emoção. Verdade. Aconteceu, que é um outro plantão. Um ano depois, em 13 de maio de 1981, o Papa sofreu um atentado enquanto ele estava lá, em Roma, fazendo aquela aparição pro público. Ele tinha acabado de pegar uma criança no colo, e quando ele deixou essa criança com o pai, apareceu uma pessoa no meio do nada e deu 3 tiros no Papa, né? Um acertou na mão, um no braço e o outro acertou no abdômen dele. Então, a partir daí, tiveram algumas complicações com a saúde do João Paulo II, que era considerado um Papa que era mais vigoroso, né? Ele subiu o morro aqui no Brasil. A Rádio do Vaticano anunciou agora à noite que o Papa João Paulo II
Foi operado durante mais de 4 horas. Só que depois disso a saúde do Papa nunca mais foi a mesma, né? Mas apesar disso, ele viveu vários anos à frente da Igreja Católica. Mas só que quando a nossa história chega a 2005, vem o plantão traumático. Dia 2 de abril de 2005, o Vaticano acaba de confirmar a morte do Papa João Paulo II às 4h30 da tarde desta Ele morreu por causa de uma infecção urinária, né, que se tornou uma infecção generalizada. Ele tinha tentado tratar isso umas 2 vezes, foi pro hospital, ficou internado, mas dessa vez ele não quis saber disso. Acho que ele já estava esperando a hora. Mas o que o mundo chorou com a morte do Papa, mais de 3 milhões de pessoas participaram do cortejo, do funeral do Papa João Paulo II, né? E depois começou aquele processo de escolher um novo Papa, né, que tem a fumacinha branca, fumacinha preta, e no final das contas o novo Papa era o Bento XVI. Pô, velho, tipo assim, eu sei que a parada é séria, mas eu lembro daquele filme, velho. É Sex Drive? Que ele, sem querer, ele viaja pra encontrar a web namorada dele, os amigos, a irmã do cara vai junto. Tem papo nesse filme? Não lembro. Tipo, é porque eles chegam em Roma, tá ligado? Aí, eles sem querer, ligam o bagulho que sinaliza que o Papa morreu, a fumaça. Todo mundo tá na praça, velho. Eu lembrei. O Papa morreu, do nada sai a fumaça. Elegeram um novo Papa, ele aparece lá com uma cortina aqui, o bagulho na cabeça, velho. Eu vou assistir esse filme quando terminar. Cara, eu acabei de lembrar, muito bizarro, eu cara. tava confundindo com o Eurotrip, mas é Sex Drive mesmo, porque tem até o ator que fez o Ciclope, que é irmão dele, né? Isso! Com a moto, ele era um motoqueiro. Era o carro. Era, cara, tipo, lembranças desbloqueáveis. Inclusive iniciou o processo para que o João Paulo II virasse santo. Mas para começar a contar a história do próximo plantão, a gente tem que voltar bastante no tempo, né? 91, Rússia. Acho que é Rússia. Em 1945. Essa história vai culminar num plantão da Globo muito famoso que você deve lembrar bem. Em 1945, tinha acabado de terminar a Segunda Guerra Mundial. E vamos dizer que o ator principal da Segunda Guerra Mundial era a Alemanha, né? E quando a Alemanha foi derrotada, os países que ganharam falaram assim, ó, beleza, a gente ganhou, o que nós vamos fazer? Vamos dividir a Alemanha em 4 pedaços aí, ó. Cada um fica com um, que era a Inglaterra, a França, os Estados Unidos e a União Soviética. Só que apesar deles serem aliados na guerra, né, não eram muito alinhados na ideologia, porque a União Soviética era comunista. Então eles dividiram da seguinte forma, né? 3 desses pedaços eram capitalistas e um pedaço grande, bem grande, era comunista. Só que a cidade principal, que é Berlim, ficava longe disso. Mas mesmo assim eles fizeram uma divisão. Eles dividiram metade de Berlim para cada lado, né? A Berlim Ocidental era capitalista e a Berlim Oriental era comunista. Só que isso tá com cara de dar certo? Não tá com cara de dar certo, né? Porque você tá dividido ali, a cidade metade, tudo pertinho, 2 regimes completos. Qual é? Eu quero ver meu tio. Dá 3 pratos de comida aqui que vai ver teu tio. Aí eu tiro lá, pô, cara, chegaram de me dar comida. Eu compro 3 pratos de comida aqui pra tu. Completamente diferente e realmente não deu muito certo. Teve crise com tanque, teve crise diplomática, né? Só que o pessoal começou a se mover falando assim, a gente podia, sei lá, né? Começar a separar, porque o pessoal tá tudo indo pro lado ocidental, porque tá chegando uns produtos novos, né? Diz que a vida é um pouco melhor de lá. E o pessoal foi saindo da Berlim Oriental e indo pra Ocidental. Aí meu filho Stalin falou assim, ó, esse negócio não vai dar certo, não. Vamos fazer o seguinte, ó. Lá em 1961, eles começaram a tramar um plano pra o pessoal não passar de um lado pro outro. O que eles pensaram assim? Bom, o que a gente pode fazer? A gente pode pôr um desconto ali no posto de gasolina? Às vezes as pessoas vão gostar, não vão embora. Talvez uma promoção, sei lá, uma embalagem de sucrilhos. Ah, a gente podia fazer um muro, né? Que as pessoas não pulassem pro outro lado, não passassem, podia controlar essa saída. Claro. O muro de Berlim, eu pulei sem dar impulso. Caraca, essa música. Claro que era a ideia que eles tinham na cabeça, mas não foi o que eles contaram, né? Mas só que a partir da década de 60 eles começaram a construir essas barreiras, né? E elas foram ficando cada vez mais sofisticadas, se é que a gente pode dizer assim. Elas começaram com uns tapume, depois uns arame enfapado, aí puseram um campo entre um e outro, subiram um muro de arrimo. E meu filho foi passando o tempo, eles muraram a Alemanha Oriental toda, ficou tudo um muro. E não é tipo assim, foi um muro, mas você pode ir qualquer hora. Eles não deixavam ninguém sair, porque eles queriam que o regime ficasse forte. Então se você tinha um parente do outro lado do muro, você ficava sem ver ele, ó,
E não tá nem aí. Muita gente Doideira! fugir, muita gente morreu nesse processo, né? Porque eles colocaram ao longo do tempo mina, terrestre, cachorro, colocaram um tanto de coisa. Dizem que mais ou menos 130 pessoas morriam a cada ano tentando pular o muro, né? E isso fora os números que eles não divulgavam. Só que aí trocava os presidentes, o pessoal começava a conversar, não dava nada, né? Até que o Stalin saiu do poder na União Soviética. E entrou um carinha que chamava Mikhail Gorbachev, né? E só que ele tava muito afim de apoiar essa Alemanha. Falou assim, sei, entendi, né? A gente tem que proteger. Não, mas não tô querendo muito dar apoio, não. E esse ano era 1989. E a coisa foi meio enfraquecendo, tinha uma resistência da Alemanha Oriental, que tinha uns generais lá, um pessoal que não queria que isso acontecesse, né? Mas acabou que o negócio liberou geral. Isso aconteceu depois de uma entrevista de um representante do governo, falando que as pessoas poderiam passar de um lado pro outro. Um jornalista foi lá e perguntou, mas e quando que isso vai acontecer? Aí ele falou assim, você quer saber quando isso vai acontecer? Vai acontecer agora. E meu filho, depois de 28 anos de muro, todo mundo saiu correndo, foi uma loucura danada, e foi aí que começou a queda do muro de Berlim. Você lembra? As duas Alemanhas festejam o fim do Muro da Vergonha. Soldados da Alemanha Oriental começam a derrubar uma parte do Muro de Berlim um dia depois da abertura de todas as fronteiras do país. E o muro que durou 28 anos caiu assim, rapidão. O pessoal começou a depredar, pular no muro. Ficou uma cena icônica, né? Uma cena que ficou para a história e inclusive virou tema de até disco de rock progressivo, né? O Pink Floyd, The Wall, você deve lembrar bastante. Novamente, guys. Dodá. Não Mas dá. foi pouquinho. Foi pouquinho. Que isso? Ih, foi mal, tô apertando ela. Eu fiz aí. Mas em 1994 também teve um plantão que arrupiou Real. todo É real. Nossa. Cara, pra quem não sabe, verdade, né? pra quem não sabe, o meu aniversário tá chegando, é dia 1º de julho, é o dia do meu aniversário. E foi no dia que eu nasci, o real entrou em vigor. Tem noção? Eu tava nascendo e o real tava entrando em vigor. É real! O Lucas é real! É real. Aí, ó, meu aniversário tá chegando aí, ó, dia 1º aí. De julho aí, ó. LivePix tá aqui na descrição, quem quiser mandar um presentão lá, tá ligado, né? Será bem-vindo. Foi uma coisa ruim, mas é que o pessoal já tava tão escaldado que eu entendo quem ficou com o pé atrás nessa época. Bom, você deve lembrar que o final da década de 80 e o início da década de 90 começou com uma inflação galopante, né? Pensa só, se você viu um negócio na televisão, queria comprar uma televisão, né? Aí você viu o preço, era tal, era 100 moedas da época. Aí você vai lá tirar o dinheiro do banco. Se você demorasse uns 2 dias pra ir lá, o preço já tinha subido muito. Então seu dinheiro não valia tanta coisa assim. Só que você deve lembrar que nessa época o presidente era o Collor, né? Que veio com o plano Collor, que ia resolver os negócios, só que o negócio não resolveu nada. E o vice dele era o Itamar Franco, e ele que subiu ao poder. Só que o Itamar Franco pegou um belo pepino na mão, né? Então ele resolveu reunir os melhores economistas, né? Tudo que tinha para poder resolver isso, e ele acabou dando plenos poderes de resolver isso ao Fernando Henrique Cardoso, que era o ministro da Fazenda. E o plantão da Globo entrou para anunciar o plano FHC, você lembra? O ministro Fernando Henrique Cardoso anunciou as 3 etapas do plano econômico. Tudo começa com o ajuste fiscal. Então, esse plano FHC, que algum tempo depois ia ser conhecido como o Plano Real, tinha algumas medidas para tentar equilibrar a economia do país, né? Por exemplo, uma delas é fazer um corte nos gastos públicos. E em um ano eles conseguiram economizar 25 bilhões de dólares. Outra coisa que ele fez e o pessoal ficou com muito pé atrás foi privatizar algumas estatais, né? O que é privatizar? Vamos dizer, a empresa é gerida pelo governo, então ele vende essas empresas para que outras pessoas cuidem disso, né? Então isso aliviou bem a folha de gastos ali do governo. E depois ele introduziu um negócio que chamava URV, que era Unidade Real de Valor, para que seria uma taxa que ia fazer o pessoal, assim, mudar o preço das coisas de acordo com uma taxa fixa, entendeu? E mais pra frente essa Unidade Real de Valor virou o real, que é a nossa moeda que a gente tem até hoje. Então a inflação de 42% ao mês virou 7%. E mais foi um negócio que deu medo pra mudar, meu filho, porque mais um plano com burros na água, né? Não ia ser bom. Mas agora a gente vai para 2007, quando teve um dos maiores acidentes da aviação brasileira. O da foi TAM, o voo mano. da TAM 3054, você lembra?
Pelo horário de Brasília são 7h07 da noite. O hangar da TAM, no aeroporto de Congonhas, em São Paulo, está pegando fogo. Você tem aí as imagens. As primeiras informações são de que este incêndio teria começado num avião da companhia que estava dentro do hangar. Esse voo 3054 estava vindo do Rio Grande do Sul. E por volta de 7 horas da noite, ele ia aterrissar em Congonhas, né, que fica no centro de São Paulo. Só que todo mundo sabe, inclusive se você já voou, eu também sei disso, Congonhas tem uma fama de ser um aeroporto difícil de pousar e de decolar. Por quê? Ele é bem no meio da cidade, então tem prédio para tudo quanto é lado. E lá tem uma pista que é conhecida como a 35L, que é uma pista muito escorregadia, né, que tem um certo problema. Então por que ainda deixa essa porca dessa pista ativada, velho? Ativa. Se tem um parque de diversões que tem um brinquedo zoado, brinquedo com problema, o que eles fazem? Fecha o parque. Fecha o parque, não é nem o brinquedo, é o parque. Eles fecham o parque, depois reabrem com nada existente daquele brinquedo. Não, nunca existiu aquele brinquedo ali. Ah, muito trabalho. Isso aí não é do ser humano, né? Só faz as coisas quando acontece merda. Exato. Cara! Ah, vai dar muito trabalho criar outra pista. Deixa essa pista aí mesmo. Vamos botar um sal, alguma coisa assim. Se bem que sal é diesel também. Põe um negócio, põe uma lama aqui pra... Pô, Gabriel. Põe antiaderente. Isso, derrapante. Põe um negocinho aí pra não derrapar. Aí foi essa aqui, ó. Que não derrapa, o bicho vai encostar. Mas a roda não foi feita pra derrapar, ela foi feita pra girar. Então você fala assim, ó, dá teu jeito, né? Fala assim, a pista é muito curta, então o pessoal que vem embalado descendo de avião tem um problema pra frear, né? Tem que ser um piloto habilidoso e tudo mais. Mas nesse dia, esse voo 3054 não conseguiu parar, saiu da pista, pulou a Avenida Washington Luiz e bateu no prédio da TAM. Foi horrível, né? Deixou bateu no prédio da própria passageiros mortos, tinha pessoas... Mas se for pra dar prejuízo, dá pra própria empresa. Exato. O problema é as pessoas também, né? Triste. No posto de gasolina que tava do lado também, todo mundo morreu, foi muito triste. Quando acontece um acidente desse porte, o pessoal tem que investigar quais são as causas, né? Até para tentar evitar um possível novo acidente, às vezes aprender alguma coisa com isso. E aí a Polícia Federal começou a investigar a partir de 2007. E quais foram as conclusões que eles chegaram? O avião tinha um problema mecânico que era um reversor que não estava funcionando. O que é um reversor? Quando o avião está aterrissando, ele está muito rápido, né? Quando você ativa o reversor, normalmente ele faz uma força contrária que faz o avião frear, entendeu? Só que ele só estava com um desses reversores funcionando. Então porque sempre tem um cara que viu essa parada aí. Quem foi o cara que não viu essa parada? Hã? Pois é. Quem foi o cara? Pô. E apesar de parecer uma coisa muito ruim, dá pra parar um avião com um reversor só funcionando. Só que nesse dia tava chovendo em São Paulo, a pista estava escorregadia e o piloto ficou um pouco preocupado com o que podia acontecer. Ele sabia da fama do aeroporto. E quando eles desceram, eles viram que esse avião, ele na verdade ao invés de frear, ele tava acelerando. E ele tava pendendo assim pra esquerda e ninguém sabia o porquê. Sabe qual foi a conclusão que eles chegaram? Que esse piloto estava fazendo um procedimento que já tinha caído em desuso, que era um procedimento antigo, para fazer o avião parar mais rápido. Só que ao invés dele puxar as duas manetes, né, em colocar no idle que eles falam, que é como se fosse o ponto morto, vamos pensar num carro, e colocar só o reversor que ele queria fazer funcionar, ele esqueceu um deles no máximo. Então esse avião estava acelerando. Então um motor estava pondo para trás, o outro para frente, o que fez que esse avião desse uma virada e batesse no prédio da TAM. Foi um acidente horrível, mas pelo menos fez com que os manuais fossem mudados para que isso nunca mais acontecesse. Mas agora a gente vai para 2008, quando teve um dos casos mais mal resolvidos, mais mal explicados e, vamos dizer, mais brutais que a gente já teve aqui no Brasil. É o da menininha? Deixa ele continuar, deixa eu só ver o nome. Foi o caso Nardoni, você lembra? O juiz Maurício Fossen está começando neste momento no Fórum de Santana, em São Paulo, a leitura da sentença de Ana Carolina Jatobá e Alexandre. Ela foi solta? Ela foi solta esses dias aí, cara. I don't know. Eles são acusados de matar a menina Isabela Nardoni há 2 anos. Então, esse caso já teve vários plantões, né? Porque toda hora que acontecia alguma reviravolta no caso, porque foi uma investigação muito longa, entrava o plantão pra falar sobre isso. Inclusive até no meio do futebol, olha só. Nós vamos agora... Tá bom, o Flamengo tava perdendo, dane-se! Não! Nenhum vídeo desse canal consegue ser sério! Não dá, velho, não dá. Plantão do Jornal da Globo, caso Isabela Nardoni em São Paulo, as informações de William Vac. As imagens que você vê ao vivo agora são de Guarulhos.
E você vê agora, encoberta por alguns policiais, um pouco à esquerda no seu vídeo, com uma blusa de tom levemente vermelho, talvez você consiga ver agora, Ana Carolina Jatobá. Em 2008, uma menina que chamava Isabela Nardoni foi encontrada morta lá no prédio que ela morava e aparentemente ela teria sido jogada da janela. Só que algumas coisas não encaixavam nesse caso, porque segundo o pai dela tinha tido um assalto no apartamento em que eles moravam e esse assaltante teria jogado a Isabela da janela. Mas ficou uma história meio mal contada assim e a polícia começou a investigar. A história foi ficando meio sem pé nem cabeça, né? E algumas coisas ficaram sem explicação. Por exemplo, diz o pai da menina que ele levou essa menina pra cima, né? Da garagem. Só que esse carro já tinha sinais de sangue. E essa menina também tinha umas marcas no pescoço, como se fosse de estrangulamento. Então a conclusão que a polícia chegou depois da investigação foi que o casal Nardoni tinha brigado por ciúmes e que a esposa do Nardoni tinha matado a Isabela estrangulada. E pra fazer parecer que foi um assalto, eles jogaram ela já morta do 6º andar. Mas esse foi um crime que comoveu o Brasil, isso foi falado para todo lugar da mídia, e no final das contas a esposa do Nardoni foi condenada a 26 anos de prisão e o Nardoni a 30. Mas esse foi um plantão que é difícil de esquecer, viu? Porque foi muito traumatizante mesmo. Isso daí foi... Bom, meu amigo, se você quer uma parte 5 desse vídeo, sei lá, tem muito mais trauma por aí, né? Deixa seu like aqui embaixo, tá? Que você me ajuda demais. Não, cara. Bom, eu vou ficando por aqui, mas na daqui, próxima quarta-feira eu volto com mais um vídeo quentinho, fresquinho, crocante pra vocês. Então, adeus. Pô, esse último vídeo da Nardoni Pô, eu lembro. A gente era pequeno, Porque, mas tipo a gente assim, lembra que essas coisas ficam marcadas. Tem 2 casos que eu vou lembrar muito, que é esse da Nardoni e do sequestro Daquela adolescente. É, entendeu? Então, guys, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Mais plantões virão. Vocês viram? Vocês viram? Eles mexiam! É só deixar seu like, só deixar seus comentários e suas sugestões, ok? É isso, até a próxima, tchau! Tchau!